Todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para a nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Essas palavras escritas no ano de 56 era comum são mais verazes ainda nos tempos em que nós vivemos. Paulo escreveu sob inspiração divina em Romanos capítulo 15, versículo 4. Se o livro bíblico de Jó faz parte da palavra inspirada de Jeová, que lições maravilhosas nós aprendemos nessa consideração do livro bíblico de Jó, nos 42 capítulos e torno de 1070 versículos. Em especial, vamos analisar 3 lições práticas que nós aprendemos e queremos realmente aplicar em nossas vidas como servos de Jeová. Apanhe seu exemplar da Bíblia, por gentileza, abra-no em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, observe primeiramente os versículos de 1 a 3, aonde a primeira lição que nós vamos aprender é que Jeová, sim, sabe muito mais do que nós. Note o que diz, por gentileza. Então Jó disse em resposta a Jeová: agora sei que és capaz de fazer todas as coisas, e que nada que tens em mente é impossível para ti. Tu disseste: quem é esse que está obscurecendo os meus propósitos sem ter conhecimento? É verdade, eu falei sem entendimento sobre coisas maravilhosas demais para mim que eu não conheço. Que lição Jó aprendeu e como nós podemos nos beneficiar de sua experiência? Um segredo para evitar a armadilha de julgar a Jeová à base dos nossos próprios padrões é reconhecer que o nosso ponto de vista é limitado e muitas vezes falho. Jó teve de aprender essa importante lição. Durante o seu período de sofrimento, ele lutou contra o desespero e até mesmo tornou-se um tanto egocêntrico. Mas Jeová o ajudou amorosamente a ampliar o seu ponto de vista sobre o assunto. Jeová fez a Jó mais de 70 perguntas, entre as quais nenhuma Jó pôde responder. Mas mesmo diante de ele ser criticado, diante de algumas situações, as pessoas questionando os padrões de Jeová do que é certo e do que é errado, ele se baseou de que os padrões de Jeová é para o seu próprio benefício em todos os sentidos. Observar o ponto em questão? De vez nós questionarmos a Jeová o que é certo ou o que é errado, temos que reconhecer de que Jeová sabe muito, muito mais do que nós em todos os sentidos, não é mesmo? Como Jó, então, ele reagiu ao ele ser aconselhado por Jeová? Note, por gentileza, agora os versículos 5 e 6 de Jó, que diz: ouvi falar a teu respeito, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. É por isso que retiro o que eu disse e me arrependo em pó e cinzas. A segunda lição: esteja disposto a aceitar conselhos de Jeová e de sua organização. Jó foi reajustado por Jeová na medida certa, mas ele, de uma forma humilde, aceitou o seu conselho e foi bem-sucedido em todos os aspectos. Observaram a expressão bíblica? Mas agora te vejo com os meus próprios olhos. Como nós hoje também podemos como que ver a Jeová através de nossos próprios olhos? Nós queremos estar dispostos a reconhecer o nosso erro e sempre fazermos os devidos reajustes para agradarmos ao nosso Criador Jeová. Por isso que o ponto é: esteja disposto a aceitar conselhos de Jeová e da organização dele.
Quando nós somos aconselhados por Jeová e pela sua organização, como é que nós encaramos esses conselhos? Ou nós pensamos, eu acho que esse conselho, essa orientação, serve para fulano de tal. Ou às vezes passamos até a dar alfinetadas nesse sentido. Mas queremos reconhecer de que nós precisamos sempre da medida correta de correção de Jeová, demonstrando o quanto Ele ama e se preocupa com cada um de nós individualmente. Inclusive, quando Jó deixou-se ser corrigido por Jeová, Jeová passou a vê-lo com bons olhos. Sim, Jó tornou-se uma pessoa leal, agradável aos olhos de Jeová. E é nós também que queremos ter esse mesmo sentimento para com o nosso Criador, Jeová. Qual é então a terceira lição que nós aprendemos? Note Jó 42, versículos de 10 a 12. Jó 42, versículos 10 a 12, que diz assim: Depois de Jó ter orado pelos seus amigos, Jeová acabou com a tribulação de Jó e restaurou a sua prosperidade. Jeová lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e suas irmãs e todos os seus antigos amigos foram visitá-lo e tomaram uma refeição com ele na sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram por causa de toda a calamidade que Jeová tinha deixado vir sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de dinheiro e uma argola de ouro. Assim, Jeová abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. E Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Qual é a terceira lição prática? Que Jeová sempre recompensa aqueles que são leais a Ele, mesmo diante de dificuldades. Inclusive, essa foto na tela vai nos ajudar a nós reconhecermos como que Jeová passou a ter bons olhos para com Jó. A sua lealdade, o apego dele firme a Jeová, mesmo diante de circunstâncias aflitivas, o fez tornar um servo de Jeová leal, firme. E observe em seu semblante serenidade de paz, de que fez aquilo que realmente agradou o coração de Jeová. Quando nós também somos leais a Jeová, mesmo diante de dificuldades, nós podemos ter certeza de que o coração de Jeová também está alegre para com cada um de vocês, para com cada um de nós aqui presentes. A lição prática: queremos continuar sendo leais a Jeová, mesmo diante de dificuldades e até mesmo de provas acerca da nossa fé. Qual então deve ser a nossa determinação? Qual deve ser a resolução de cada um de nós aqui presentes? 3 lições práticas que nós aprendemos. Primeiro, lembre-se de que Jeová sabe muito mais do que nós. Segunda, esteja disposto a aceitar conselhos de Jeová e da sua organização. E a terceira, Jeová recompensa os que continuam leal a Ele, apesar de dificuldades. Qual deve ser então a nossa determinação como servos de Jeová? O mundo em que nós vivemos está indo de mal a pior, e vai ficar pior ainda. Satanás ainda não terminou de testar o povo de Deus, e sabemos que iremos enfrentar muitos desafios. Mas queremos continuar leais a Jeová, como que nos apegando a Ele, como se fosse um poderoso adesivo, que nada atrapalhe essa nossa relação com Jeová e que nós queremos nos apegar a Jeová, mesmo diante de circunstâncias aflitantes. Jeová, Ele também recompensará a nossa lealdade. E nós teremos plena certeza de que Jeová também nos verá com bons olhos, com carinho, se nós continuarmos leais a Jeová diante de circunstâncias difíceis.
Obrigado, irmão Davi. Agradecemos o seu discurso. E agora vamos extrair joias espirituais da leitura de Jó, capítulos 40 ao 42.